a Deus e trabalha para o Senhor. É ou não é? Ou seja, aquela que ora mais, que busca mais, que paga mais o preço, que ajuda mais, esse pode ser homem, pode ser mulher, não faz diferença para nós. O importante é que o negócio seja feito. Então, já que é assim, vamos colocar de pé, por favor, vamos começar a orar. Nós vamos começar a nossa palavra daqui a pouco. Palavra de Deus, como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E não há nada que ela não possa discernir sobre a terra. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor. Estamos diante do Senhor, diante da tua face, porque nós precisamos do Senhor. E acima de tudo, precisamos crescer no Senhor, crescer na tua palavra, crescer, meu Pai, em sabedoria, em graça, em vida, em unção, diante do Senhor, para que nós possamos ter proeminência diante dos homens. Espírito Santo, que a mão do Senhor venha sobre nós nessa noite. Eu te peço, abre o entendimento de cada um, o entendimento de cada homem, de cada mulher, de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo. Meu Pai, aquela pessoa que porventura vier assistir essa live, num futuro próximo, meu Pai, que o Senhor fale ao coração desta pessoa, desperta essa pessoa para que esteja na comunidade Rehobote. Espírito Santo, é a tua boa mão, meu Pai, que nos leva a estar próximo do Senhor, estar perto do Senhor e querer mais do Senhor. Desperta no Senhor. Tua palavra chega a dizer, meu Pai, lá no livro de Esdras, que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Pai Santo, Ciro estava com o espírito adormecido, era um homem como outro qualquer. Ah, meu Pai, a alma dele funcionava, o corpo dele funcionava, mas o espírito dele estava em dormência, meu Pai. Estava como se estivesse dormindo dentro dele, mas a tua palavra diz claramente que o Senhor veio e despertou o espírito dele. Quando o Senhor despertou o espírito do rei Ciro, ele passou, meu Pai, a atentar para o Senhor em primeiro lugar. Depois ele passou a atentar, meu Pai, para a tua casa naquela época. Depois ele começou a atentar para fazer a sua obra. E depois, meu Pai, ele chegou e disse claramente, falou: olha, o Deus de toda a terra me encarregou de fazer uma obra. E aí ele disse: aqueles cujo Senhor também despertou, venha para estar comigo. Ou seja, ele desafia outras pessoas a serem despertadas pelo teu Espírito para fazer a tua obra, meu Pai, implantar o reino dos céus naquela época. E é isso que eu quero te pedir nessa noite. Assim como tal qual o Senhor despertou o espírito de Ciro, desperta o espírito de cada homem, desperta o espírito de cada mulher, desperta o espírito de cada um de nós, para que nós venhamos a te conhecer, para que nós possamos nos aproximar do Senhor, ser íntimos do Senhor, para que nós possamos, meu Pai, pegar a arca da aliança, Senhor Deus, que a tua presença, e fazer com que esta presença, meu Pai, seja implantada na terra, que nós possamos, meu Pai, ajudar a tua igreja, meu Pai, a expandir nessa terra, meu Pai, não só em Salvador, mas em cada bairro, em cada cidade do interior e nas outras capitais, meu Pai. Põe a sua mão e nas outras cidades dos outros estados, põe a sua mão, meu Pai, de tal maneira que assim, meu Pai, a tua igreja crescerá, avançará e alcançará o terreno que era do inimigo, será um terreno completamente nosso. É isso que nós queremos e que profetizamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, então. Deixa eu ver quem está aqui. Quem está aqui? Dona Ivone Ramos, o José Nilson, Andrine, a Anne Mota, a Dalvinha Monteiro, a Manu Mota,
Quem mais está aqui? O Vilmair, lá de Goiânia, a Céia, a Dona Lourdes, a Maria Paulo, a Daílson Moura, a Eliane Virgens, a Eli Oliveira também está aqui, a Iris Paula, que é a minha maninha, do coração. Essa é minha irmã e mora no meu coração, nem paga aluguel, só condomínio mesmo. Lázaro Divino, lá de Goiânia. Ok, prazer imenso ter vocês conosco mais uma vez aqui. Que Deus possa te abençoar. Fernando Carvalho. Ei, Fernandinho, hein, rapaz? Você, aquele detalhe, sai do hospital, depois dá um susto desse e volta para lá depois, rapaz. Ainda bem que saiu de novo, hein? Rapaz, você tá demais, viu? Vamos permanecer firme do lado de fora, viu, irmão? Chega desse negócio de hospital para sua vida. Chega, se você não cansou, já fiquei cansado desse negócio. Já me cansei para ti. Apenas fique livre do hospital agora, firme e forte aqui fora, tranquilo no Senhor. Pronto, nós vamos começar então a nossa live hoje. Vamos passar os slides aqui. O Fernando está rindo agora, né? Pois é, eu já estou cansado desse negócio seu aí, viu? Eu tenho que orar por você sim, Fernando, mas para outras coisas, viu? Esse negócio de enfermidade sua, isso aí já cansou a cota, viu? Já deu sua cota já. Chega. Vamos orar para você enriquecer, certo? Enriquecer, comprar carro novo, comprar casa nova, fazer viagens boas. Mas principalmente antes disso, para você crescer no Senhor, avançar no Senhor, deslanchar no Senhor e, acima de tudo, dar testemunho das coisas de Deus para a sua vida. Certo? Glória a Deus aqui. Pronto, a Anne está mandando um abraço aqui, pastora Júlia, e para o pastor Jorge, Tia Milute, Raquel Alves está aqui. Boa noite também para a Estherzinha, viu, dona Raquel? Boa noite, Estherzinha. Ailton Rodrigues aqui também. Vamos lá, nós vamos começar os slides agora aqui. Quero contar para vocês hoje a história do homem junto com Lúcifer. Aonde é que entrou esse negócio que o capeta entra na vida do homem e as coisas não fluem. Preste atenção que eu quero começar dizendo a você o seguinte. Escuta bem aqui. Olha para você ver como é que funciona a história. Nós estudamos na semana atrasada, na outra semana, há 15 dias atrás, nós contamos a história de Lúcifer, quando ele estava, ou seja, a respeito da terra, quando ele caiu sobre a terra e como é que a terra surgiu. Aí na semana passada nós contamos a história quando Lúcifer foi expulso dos céus, e quem empurrou ele foi quem? Miguel. Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e uma terça parte dos anjos e despencaram eles lá de cima. Pronto. E ele caiu sobre a terra. Então agora preste atenção aqui. Quando a gente estuda Ezequiel 28 e Isaías 14, Ezequiel 28, Isaías 14. Ezequiel 28, do versículo 12 ao 19, conta a história, ou seja, de Lúcifer. Ou seja, ali, essa história, ela não está escrita no nome Lúcifer, mas é uma história que ela é contada com muita clareza, com riqueza de detalhes. É o que a gente chama de simbologia. Pronto. Aí depois, a gente vai lá para o capítulo 14 do livro de Isaías, do versículo 12, 13, 14 e 15, termina a história de Lúcifer. Pronto. E aí então, lá em Ezequiel 28, do 12 ao 19, é quando ele cai, quando ele é despencado, quando ele é jogado. Então Satanás, ele queria, como nós estudamos na semana passada, ele queria três coisas: governar sobre os anjos de Deus. Que mais? Quem lembra? Quem lembra, gente? Vamos ver aqui, o pessoal da live aqui. Quais as três coisas que Lúcifer queria que o homem tomou o lugar dele? Quais as três coisas? Vocês lembram? Sim ou não? Vamos ver quem vai falar aqui. As três coisas que Lúcifer queria e que o Senhor deu para o homem.
Vamos ver aqui o pessoal da live aqui, eu ver se alguém fala aqui para mim e escreve. Porque essas coisas vocês têm que anotar, né, gente? Porque se você não anotar, a cabeça de você é igual a minha. Uma semana para outra esquece. Eu anoto tudo porque aí eu não esqueço, depois eu leio de novo, aí eu guardo. Então vamos ver aqui. Ser semelhante a Deus, mas tem um antes ainda. Tem um antes. Tem um antes, gente. Ser semelhante ao terceiro. Qual era o primeiro? Não. É dominar sobre tudo e todos, não. Vamos lá. Qual é o número 1? Não, não. Ter o poder que Deus tem também não é. Esse aí é o último. São 3 coisas. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. Ele queria ser adorado pela igreja. Esse é o segundo. É o segundo. Ser semelhante, dominar sobre as estrelas, sobre os anjos, é o primeiro. Então o primeiro é, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, as estrelas são os anjos. Apocalipse 1:20. Então a primeira coisa que ele queria era dominar sobre os anjos. Segundo, ele chega e fala, eu vou entrar claramente no Monte Santo de Deus, na igreja, para lá o quê? Ser adorado pela igreja. E terceiro, subirei aos céus acima, ou seja, serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a terceira. Então ele queria estar acima dos anjos, ser adorado pela igreja e ser semelhante ao Senhor. Aí o Senhor, lá no capítulo de Hebreus, no capítulo 1, versículo 13 e 14, coloca os anjos para servir a igreja. Lá diz o seguinte, não são todos eles, quem? Os anjos, seres ministradores, enviado para servir os que hão de herdar a salvação. O que ele está dizendo? Que na verdade os anjos de Deus são enviados para servir a igreja, aos que hão de herdar a salvação. Então os anjos ficaram debaixo de quê? Da igreja. Segundo, aí então ele queria que a igreja adorasse ele, ou seja, eu vou subir ao Monte Santo, quero assentar lá, no tabernáculo, lá dentro, para ser adorado. Mas aí em Marcos, nós lemos Marcos capítulo 16, versículo 19, e ele chega e diz, com muita clareza, estes sinais hão de seguir os que creem, em meu nome expulsarão o Lúcifer, o diabo, Satanás e companhia limitada. Então nós passamos a ter poder sobre ele, ao invés dele ter poder sobre a igreja tem poder sobre ele. Terceiro, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e aí então Gênesis 1:26 diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ok? Esses são os 3 textos, são 6 textos diferentes. Porque um diz o que Satanás queria, e o outro diz o que Deus fez em relação ao homem. Então nós demos uma passada ali. Mas o que aconteceu para a gente começar hoje? Satanás então perdeu uma batalha. Que foi? Ele queria dar um golpe lá nos céus. Ele não queria ser maior que Deus, só queria ser semelhante, igual. Mas aí o Senhor fez ele cair. Pau, o bicho caiu. Pronto. Quando ele caiu, aí nós estudamos há 15 dias atrás, que ele caiu sobre a terra. Foi quando a terra ela era habitada pelos animais pré-históricos. A gente vê isso lá, Isaías 45:18. Isaías 45:18 mostra que a terra foi feita para ser habitada. Normal ali, tranquilo. Pronto. Caiu. Quando caiu, a terra então o quê? Submergiu. Ou seja, ela entrou para dentro dos mares, e aí então a terra foi coberta pelos mares. Não tinha terra. Não tinha terra nenhuma. De maneira nenhuma. E Satanás estava por aqui, e ele chegava e governava. E achava que ele era o bom, que ele era o cara. Tudo bem, eu não governo lá, mas governo sobre as águas aqui. Abre, Tássio, coloca aí Gênesis 1, verso 1 e 2. Antes de nós entrarmos nos slides. Coloca lá. Então olha aqui para você ver. Aí eu vou te mostrar a segunda vez que Satanás perde a batalha.
Então ele perdeu uma lá no céu. Agora olha o que diz aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, para só um pouquinho aqui, ó. Você que está me assistindo aí agora, que está assistindo pela live, você tem que ter papel e caneta para anotar. Porque essas coisas é ensino. Isso aqui é estudo. Estudo você tem que anotar para poder guardar. Para poder guardar. Porque isso você vai usar para ensinar outras pessoas daqui um pouco, no futuro próximo. Fechado? Então você precisa aprender a fazer isso. Então vamos ver aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora olha o que está escrito no versículo 2. A terra, porém, o quê? Se tornou sem forma e vazia. E o que aconteceu? Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, ponto e vírgula. Olha Satanás governando aqui agora, ó. Onde é que Satanás entra aqui? Olha aqui. A terra era sem forma e vazia. Nós aprendemos na primeira lição que a terra se tornou sem forma e vazia. Ponto e vírgula. Por que ela se tornou sem forma e vazia? Porque havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas por quê na face do abismo? Porque Satanás caiu sobre ela. Então, a terra estava sem forma, totalmente vazia, não habitava ninguém mais sobre ela, não tinha animal nenhum mais sobre ela, nem nos mares, nada. E a terra tinha afundado. E Satanás e seus anjos, como é espírito, não molha, espírito não molha, gente. Vivia ali, na região celestial, nas regiões celestiais, como é até hoje. Mas ele estava ali. Havia trevas. Ponto e vírgula. Ou seja, eu não governo nos céus, mas a terra que o Todo-Poderoso tinha feito, aqui eu governo. Só que aí ele tomou o maior susto. Ele perdeu a primeira batalha lá. Pronto. Veio aqui para a terra, ainda que a terra estava submergida, ou seja, estava dentro dos mares. Estava as trevas sobre a face do abismo. De repente, quando ele olha, o Espírito de Deus pairava o quê? Se movia sobre a face das águas. Ele falou, meu pai, eu estou lá no céu, todo poderoso, estava lá, me despencou. Aí quando ele olha, e ele pensando que estava governando, por isso as trevas cobriam a terra, ou seja, tudo aqui. Aí na mesma hora, quando ele olhou, ele viu quem? O Espírito Santo passando sobre as águas. E ele tremeu todo porque ele viu que o Todo-Poderoso estava lá e o Todo-Poderoso estava aqui já. Aí ele falou, como é que é isso? Você me despenca de lá, me joga sobre a terra. Agora você vem me atazanar aqui também? O Espírito Santo não falou nada com ele. Só fez assim, olha o versículo 3. E disse o quê? Deus. O que ele fez? Haja luz e houve o quê? Luz. Aonde? Aonde havia trevas. O que ele está dizendo? Satanás, escuta. Você estava lá. Você caiu. E você caiu sobre a terra e você acha que você vai governar sobre a terra? Não. Escuta. Tem trevas sobre a face do abismo, não tem? Então olha para você, Satanás. Haja luz. E houve luz, imediatamente. A terra aqui era toda escura na época. Era de tal forma que a terra, como ela estava dentro dos mares, ela não fazia rotatividade, ela tinha parado. Porque o que dá claridade para a terra é o sol. E quando o sol desaparece, quando ela faz a curva, aí aparece noite aqui, mas lá no Japão e na China é o que agora? É sol. Então ele não estava fazendo essa rotatividade, tinha parado. E aí quando ele diz haja luz e houve luz, aí a coisa começou de novo. O sol começou a aparecer agora novamente. E aí olha o que ele diz agora, versículo 4. E viu Deus que a luz era o que, gente? A luz era o quê? E o que ele fez agora?
separação o quê? Entre luz e trevas. Falando, Satanás, escuta, lá de cima você foi despencado e aqui nós dois não combinam. Eu vou fazer separação. Você é trevas e nós dois não combinamos. Sou luz, você é trevas e nós dois não tem acordo. Então Satanás agora caiu novamente. Porque ele achava que iria governar sobre tudo. Aqui na terra. Que seria a residência dele. E o Todo-Poderoso falou, não. Aqui não. Aqui eu governo também. Ele foi, empurrou o maligno para fora. E aí ele começa a reconstruir. Que é quando então, agora olha o versículo 5 agora. Ele faz separação entre luz e trevas. Olha para você ver, vamos só para recapitular. E Deus chamou a luz de dia. E as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã no primeiro dia. Versículo 6 agora. E disse Deus, haja expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. O que ele foi? Ele separou 3 tipos de água. Separou as nuvens, separou a água doce de água salgada. Porque era só água salgada até então. Fez separação entre uma coisa e a outra. Versículo 7 agora. E Deus, fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, que é os mares e a água doce, e as que estavam sobre a expansão. E assim foi, ou seja, criou as nuvens. Agora, olha o versículo 8. Chamou Deus a expansão primeiro de céus, e foi tarde de manhã no segundo dia. Agora olha o versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça o que? A porção seca. Ou seja, fez a terra o quê? Aparecer de dentro das águas. Então a terra sai de dentro das águas para a superfície. Pronto. Então Satanás agora não estava governando sobre a terra, porque o Espírito de Deus estava aqui para fazer o trabalho e fazer o serviço. Certo? Pronto. Agora vamos entender outra coisa agora aqui. Ele simplesmente chega, perde essa batalha. Pronto, perdeu a batalha. Que ele queria governar sobre a terra sem ninguém atazanar ele. Mas aí viu claramente que Deus estava aqui também. Vamos parar essa fala agora e vamos entrar no nosso assunto. Vamos para os slides agora, varão. Pode passar o primeiro slide agora. Primeiro, o homem é criado. Deixa a história agora de Lúcifer lá, quando ele perdeu a batalha para o Espírito Santo, quando fez a terra agora. Agora vamos falar da criação do homem aqui. O homem é criado. Vamos lá. O homem é criado. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então preste atenção agora. Vamos pegar o texto, vamos destrinchar ele. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele colocou no plural. Façamos quem? O homem. Como? A nossa plural. Ele não diz, façamos o homem a minha imagem. Não, a nossa. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso está no plural. Ou seja, o homem foi criado parecido com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pronto. Imagem, aquilo que é a aparência física, falamos isso na aula passada. Semelhança, aquilo que é interior. Imagem exterior, semelhança interior. Pronto. Entendido que o homem foi feito a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí o Senhor agora, depois de fazê-lo, de projetar, porque aquele é um projeto, viu gente? Façamos a nossa imagem, mas ele ainda não está criado, porque ele é criado lá no capítulo 2. Tá certo? Aqui é o projeto de Deus para o homem. Nós vamos fazer no futuro o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pronto. E esse homem é dado a ele algo para fazer. Ele então diz, nós vamos fazer você, Antônia, nós vamos fazer você, Teresa, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pronto. E a primeira coisa que eu quero de vocês é que vocês, fale comigo, o que está escrito aqui? Hã? Fale bem alto.
domine. A primeira ordem de Deus para o homem, quando projetou o homem, é que o homem deveria dominar. Pessoal aqui da live aqui, qual é a primeira ordem de Deus para o homem? Que ele deveria fazer o quê? Vamos ver o pessoal da live aqui. Deveria fazer o quê? Vamos ver se o pessoal está aqui, tá me ouvindo. Vamos lá? Pessoal da live aqui. Qual é a primeira ordem? O homem deve fazer o quê? É porque tem um delay, tem um espaço de tempo. Vamos ver se eles vão escrever aqui. Estou esperando vocês, viu? Aqui da live. Dominar, isso. Dalvinha, Maria Paula, Eli, Jerônimo, pronto. Então, a primeira ordem era dominar. Agora, dominar sobre quem? Sobre o quê? Olha o que ele está dizendo. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado. Olha aqui, ó. E sobre toda a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, preste atenção. O Senhor chegou e mandou o homem dominar. Olha as espécimes. Sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre todos os répteis. E sobre o quê? Toda a terra. Sobre toda a terra. Guarda essa palavra. Fala comigo. Sobre toda a terra. Fala assim. Eu nasci para dominar sobre toda a terra. Fala, o meu Deus, Ele me criou e me ordenou que dominasse sobre toda a terra. Próximo slide agora. Vamos lá. Então vamos entender aqui. Vamos entender aqui. O homem foi criado aqui, ó. O homem foi criado. Pai, Filho e Espírito Santo. A imagem e semelhança de Deus. Esse aqui é o projeto de Deus. Certo? Agora, aqui, em Gênesis 2:7, o homem foi, e o Senhor formou, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E se dá a formação do homem. Então preste atenção agora aqui. Em Gênesis 1:26, tem o projeto de formar o homem à imagem e semelhança de Deus. Ok? A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, isso, ou seja, Gênesis 1:26, escreve aí, é apenas o projeto de formação do homem. Que o homem até aqui, em Gênesis 1:26, ele não foi criado. Ele foi projetado para ser a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele deveria dominar sobre todos répteis, aves, gados, peixes e sobre toda a terra. Pronto. Aqui em Gênesis 2:7, o Senhor forma o homem, primeiro, do pó da terra. O Senhor chega, pega o pó, joga a água, amassa e ó, fez eu. Pó puro. Segundo, quando ele simplesmente formou o homem do pó da terra, ele ó, chegou assim no nariz e ó, soprou no nariz do depois. E ele simplesmente o quê? Soprou o fôlego da vida. Então fez o homem do pó da terra, do barro. Quando esse homem estava ali, como se fosse feito de barro, como se ele tivesse de cera em pé, aí o Senhor chega perto dele, que assim no nariz dele, ó, soprou. Quando ele sopra, entra o fôlego da vida. E o homem então abre os olhos. Na mesma hora o coração começa a bater, começa a bombear, cerca de 60 litros de sangue todos os dias. Aí na mesma hora o SNC, ou seja, o sistema nervoso central, começa a trabalhar e os neurônios começam a fazer simplesmente a parte elétrica de dentro do corpo humano, os músculos reagem, a medula funciona e aí
claramente aqui, as vértebras, cada uma começa a funcionar no esqueleto humano, tudo começa a funcionar de maneira perfeita. O sangue está fluindo, o baço, aí funciona claramente os pulmões, os rins, o fígado, o intestino, tudo começa a funcionar a partir do momento que o Senhor sopra, tudo isso começa a funcionar imediatamente. E aí na hora que funciona, e o homem então começa a ser alma vivente. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Escreve aí se você tem alguma pergunta para fazer, que você, se você não entendeu, você me fala, que aí eu vou ajustar direitinho. Então preste atenção. Recapitulando. Gênesis 1:26 não é a criação do homem. É façamos no futuro. É um projeto. O homem é criado em Gênesis 2:7. Ele é feito do pó da terra. Quando faz com todos os órgãos, o Senhor sopra na sua narina o sopro da vida. Então ele simplesmente sopra o fôlego de vida no homem e ele se torna alma vivente. A partir daí, por que ele chama alma vivente? Porque a partir daí o homem começa a ter sensibilidade na alma, começa a ter sentimentos. A alma humana começa a fluir. Porque antes era só o corpo natural. E a partir de agora, a alma do homem começa a fluir dentro dele. Ok? Tem alguma pergunta aqui? O pessoal que está assistindo? Pronto. Gênesis 1:26 é o quê? Projeto. O homem é feito aonde? Gênesis 2:7. Tá certo? Pronto. Mas aí, vamos lá, o próximo slide agora. O homem é criado para quê, gente? O homem foi criado para quê? Para dominar. Tá certo? Olha comigo agora aqui. Animais, 1:26b. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre o réptil que se move. Agora, olha Gênesis. O varão, faltou um aqui, ó. Gênesis 1:28. E é interessante que ele chega e fala no Gênesis 1:26b, sobre toda a terra. Agora olha o que ele diz aqui em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre toda a terra. Ou seja, o Senhor chega e dá ordem novamente. Conseguiu não? Ou... Coloca um aí para ajustar. Isso, pronto. Então preste atenção agora no que eu vou lhe dizer. Escuta. Isso aqui é de extrema importância você entender. Então o homem foi criado lá do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego da vida, e ele se tornou o quê? Alma vivente. Certo? A partir daí ele fala: crescei, multiplicai, enchei a terra. Lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à imagem e semelhança, domine o homem sobre, ele manda o homem dominar. Pronto. Já que em Gênesis 1:28, ele chega e diz: crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. E depois domine. Como é que é? Sujeitar. O que quer dizer a palavra sujeitar? Quer dizer que você vai fazer a outra pessoa obedecer à força. Isso é sujeição. Exemplo, eu pego ali a Claudice e eu falo: Claudice, você vai me obedecer. Não vou! Ah, vai. Ou você vai para o bem, ou vai para o mal. Mas que vai sujeitar, vai. Isso é a força. E por que então o Senhor chegou
e falou em Gênesis 26 que o homem deveria dominar sobre toda a terra. E por que o Senhor chega em Gênesis 28 e diz que ele deveria sujeitar a terra e dominar sobre ela? Ora, se o Senhor colocou todos os animais, todo o gado, todas as aves, todos os peixes, todos os répteis, debaixo do domínio, se já está debaixo do domínio, já está tranquilo. Os animais naquela época não eram ferozes. Estava tudo tranquilo. Tanto é que se você for olhar aqui no capítulo 2, sabe qual era o serviço de Adão? Era colocar o nome nos bichos. Todos os dias ele levantava de manhã, aparecia lá um animal. Ele olhou assim, sentado ali, tranquilo, na beira do rio, dos 4 rios que tinha lá. Aí apareceu um negócio, um animal assim, magro, com as pernas grandes. E aí ele olhou assim, dava mais ou menos uns 7 metros de altura o pescoção dela. Ele foi e pensou, como é que eu vou chamar esse negócio aí? Esse bicho com essas pernas, essas 4 patas grandonas, com esse corpão aqui já dá uns 4 metros de altura, para pentar em cima, esse pescoção grande. Aí o que ele falou? Era o quê? Viu, Adão? Você viu aí? Você viu aí? Até você já sabia já. Você é o Adão. Ele que colocou o nome. Aí chegou e falou, ô pescoçuda, você se chamará girafa. Próximo. Aí de repente, apareceu um outro animal. De mais ou menos assim, uns 4 metros de altura, mas gordão. Patona assim, bem grandona assim, ó. Com rabo pequeno, mas com a tromba bem grande assim, uma trombona, e na hora que ele faz assim, solta um mugido bem alto. E aí ele olhou, aí o Adão falou assim, o seu nome será o quê? Ah, tá vendo aí? Foi vocês que colocaram o nome, tá vendo aí? Aí chamou de elefante. Então pronto. Aí, próximo. E o elefante, ele mandava, o elefante obedecia. Aí de repente, ele viu, foi passando assim, um outro animal, de 4 patas. Uma parte do pelo dele assim, nas costas, estava o pelo pequeno. Mas quando chegava no pescoção assim, uma juba bem grandona assim, e ele deu um mugidão bem alto. Como é o nome? Tá vendo aí? Foi ele que colocou. E o leão olhou para ele, só que o leão não fez assim, com raiva, falou assim, por quê? Estava manso. Você vai chamar leão. Pronto. Se os animais eram tranquilos para relacionar, por que então? Por quê? Por que cargas d'água? O Senhor chega então para Adão e diz, domine. Depois ele diz, sujeitai a força. Por que ele mandou sujeitar e dominar? Próximo slide. Vamos explicar isso então. Quem estava na terra, gente? Leia o que está escrito aqui. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra o quê? Te lancei diante dos reis. Ou seja, Satanás estava sobre a terra nessa época. Lembra quando nós lemos que havia trevas sobre a face do abismo? Pois é. Então Satanás estava sobre a terra. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse, ó. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar nos céus. Próximo slide. Continue. Então o que aconteceu? Não se achou porque ele estava sobre a terra. Quando o Senhor chega e fala, sujeita e domina, porque o homem teria que sujeitar o Lúcifer, sujeitar a Satanás, dominar sobre Satanás. Porque ele disse,
domine sobre toda a terra. Quem tinha caído sobre a terra? Satanás. Os outros animais todos já estavam debaixo do domínio humano. Quando ele falou para toda a terra, porque ele estava incluindo esse espírito que estava sobre a terra. E o Senhor chegou e falou: sujeita e domina. É o que a igreja faz hoje. É o que a igreja faz hoje. Você pode observar que, no geral, nós passamos por problemas, mas são corriqueiros do dia a dia. Mas pode observar que a igreja nossa, no geral, a gente subjuga o maligno e domina sobre ele, por isso que nós temos paz. É só perguntar: Antônio, o que de fato de ruim aconteceu com você nesse último ano? De ruim mesmo? Porque você sujeita o maligno e domina. Tereza, o que de ruim aconteceu na sua casa esse último ano? Teve uma coisa só que te aconteceu de ruim. Seu filho casou e foi morar lá em Vilas. Mas isso é bênção, né? Porque você perdeu um filho, mas ganhou mais uma filha, né? Você perdeu um filho, não? Foi ganhar mais uma filha? É, né? Então pronto. Está resolvido. O de ruim que aconteceu foi que ela casou. Então pensei que era ruim, né? Tá vendo aí? Então preste atenção. Varô, o que aconteceu de ruim esse ano? Nada. Por quê? Porque você está sujeitando o mal e dominando sobre ele. E é isso que você precisa entender. Que a ordem não mudou. Quando nós fomos criados lá atrás, era para que nós fizéssemos o que nós fazemos hoje. A gente subjuga o maligno. Você pode observar, um de nós cai doente. Vamos pegar aqui vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui quem aqui. A pessoa cai doente. E a gente parte para cima em oração. A oração é para quê? Para sujeitar aquele espírito de enfermidade. E aí chega um determinado momento que a gente domina sobre ele. E aquele espírito cede e aquela pessoa é curada. Então isso era para acontecer desde o início. O homem deveria dominar sobre Lúcifer. Ou seja, subjugar as trevas, subjugar os demônios. Colocar ele debaixo da autoridade que Deus nos deu. Então o homem foi criado para isso. Pronto, vamos para o próximo slide agora. Mas aí agora começa uma nova fase. Deus vai e planta o jardim do Éden. Vamos lá agora. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e colocou o homem que tinha formado lá no jardim. A palavra Éden, escreve aí. Éden significa lugar de delícias. Éden, ou seja, a tradução da palavra Éden quer dizer lugar de delícias. Isso é importante você entender, porque lá na frente você vai entender esse negócio todinho ali. Lugar de delícias. Pronto. O Senhor chegou e plantou o jardim. E aí então, o homem estava sozinho nessa época ainda, viu gente? A mulher não tinha sido criada ainda não. Ele estava sozinho, tranquilo ali. Aí o que aconteceu? Lá em Gênesis 1, ele semeou, ou seja, ele jogou as sementes das plantas. Mas nenhuma planta crescia naquela época, porque ainda não chovia. Não tinha chuva ainda, nessa época. Aí, ele jogou as sementes, como é que as plantas nasciam? Olha o que está escrito aqui em Gênesis 2,6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, as águas que estavam, chamados lençóis freáticos, que passam por dentro da terra, porque é assim que funciona. Por exemplo, a gente, quando eu morava no interior, a gente cavava cisternas. Por quê? Porque lá dentro da terra passa o que a gente chama de lençol freático. E aí então, num lugar onde o lençol freático, ou seja, perto de um rio, perto de um córrego, perto dos lugares, a água está rasa.
com 1,5 metro, 2 metros, já nasce água. Então, a água que passava aqui, por dentro da terra, o Senhor fazia com que vapores de água saía de dentro da terra e molhava as sementes. Aí começa a crescer as árvores. Depois que o Senhor colocou o quê? As nuvens, depois que ele fez os rios. Porque tudo que está lá, no início lá, era projeto. Aí ele começa a construção das coisas aqui. Já viu quando, por exemplo, você pega uma mangueira e coloca então um pinozinho lá no final da mangueira, que você coloca no chão e ele fica rodando água e molhando toda a água. E às vezes sai vapores de água dali por causa da mangueira. Assim saía água, ou seja, de dentro da terra, os vapores de águas molhavam as plantas e as plantas começaram a nascer. Coisa maravilhosa, né, gente? Você nunca tinha tentado ver esses detalhes, né? Pois é, pois tem que estudar a Bíblia, para ver os detalhes da Bíblia Sagrada. Pronto. Então, pronto. Aí vocês entenderam, então, que nessa época não tinha nuvem, mas subia um vapor de água que molhava as plantas e elas cresciam. Vamos lá no próximo slide agora. 10 a 14. Agora, então, o que aconteceu? A partir daí, o Senhor, então, começa a fazer os primeiros rios. E os rios, eles iam banhar todo o Éden. Então, olha o que ele diz aqui. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Ou seja, a partir de agora, o Senhor para de regar o Éden com vapor e ele faz os rios. Ou seja, saía um rio para regar o Éden. Dali se dividia, ou seja, tinha um rio só, tipo o seguinte, aqui é o rio Amazonas, e depois tem uns afluentes. Aí saíram 4 afluentes daquele rio. Então olha aqui, o nome do primeiro rio era Pison. Este é o rio que rodeava a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra e o sardônio, e a pedra de sardônica. Então, ali no Pison, era um lugar onde dava as pedras preciosas, foi o primeiro rio. O segundo rio era chamado o rio Gion. Este é o que rodeia a terra de Cush. Cush. Quando a gente estuda a história, lá na frente nós vamos estudar sobre Noé. Aí então Noé tem 3 filhos. Cã. Era o Cã. Quais são os 3? Hã? Não, era o Cã. Meu pai, faltou aqui o nome dos 3 aqui, é? Jefté. Deixa eu pegar aqui. Fica mais fácil, espera aí. É muito mais fácil aqui, ó. No capítulo 9. Olha, o primeiro sintoma de velhice é isso, que esquece as coisas. Estou com o nome claro dos camaradas aqui. Sem Cã e Jafé. Isso mesmo, sem Cã e Jafé. Aí, quando Cã, ele coabita com a sua mulher, aí ele tem 3 filhos. Cush, Put e Misraim. Cush, Put e Misraim. Ou seja, lembrei os nomes mais difíceis, esqueci os mais fáceis. Sem Cã e Jafé. Então, o Cush, aqui, ele está dizendo o seguinte, que era um dos filhos de Cã, que era da terra de Canaã. Depois, o terceiro rio era Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o 4º rio é o rio Eufrates. Então, lá no Éden, ou seja, tinha um rio, ele tinha 4 afluentes. Os 4 afluentes eram Pison, Gion, com G no início, Idequel, com H, I-D-E-Q-U-E-L, Idequel, e depois Eufrates. Isso está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 10 a 14. São os 4 rios que banham, ou seja, que saem como o afluente do rio que banhava todo o Éden. Pronto, vamos para o próximo agora, próximo slide. Próximo slide agora. Pison, Gion, Idequel, que é o rio Tigre, e o Eufrates.
Puxa vida. Rapaz, viu só como eu fiz os slides bem feitos aqui? Para não falar que é a Andrine, né? Foi eu. Agora então pronto. O homem foi colocado no Éden lá, aonde passavam esses 4 rios. Passavam esses 4 rios. Para que o homem foi colocado lá? Para cultivar, em primeiro lugar. Segundo, para quê? Guardar. Guardar de quê, gente? Olha de novo. Lá em Gênesis 28, o Senhor falou que ele tinha que subjugar e dominar. Agora aqui em Gênesis 2,15, o homem é chamado para cultivar todas as coisas lá do Éden e principalmente guardar. Ora, se a gente vai guardar alguma coisa é porque tem o quê? Perigo, sim ou não? Quem é aqui que tem coragem de deixar a porta aberta da sua casa? Hã? Você não tem coragem, tem? Não tem. Você põe tranca lá por quê? Para guardar a casa. Então o Senhor mandou guardar. Por que guardar? Aonde Satanás estava? Sobre a terra. Então Deus já sabia que o inimigo estava lá. E o Senhor então em Gênesis 1:28 fala, olha, subjuga, domina. Agora ele chega aqui em Gênesis 2:15 e fala, fica esperto e guarda, guarda, protege, guarda e protege. Pronto, próximo slide, vamos lá. Guardar de quê? De Lúcifer, que estava onde? Na terra. Como assim? Lá na frente você vai ver por que o Senhor disse que ele tinha que guardar, ficar esperto e guardar o homem da ação de Lúcifer. Próximo slide agora. Vamos ver agora a criação da mulher. Pronto. Vamos lá. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o quê? Uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea. Viu aqui, gente? Que quando Deus criou vocês, mulheres, a auxiliadora, não é atrapalhadora não, viu? É a auxiliadora. Viu, dona Jéssica? É para auxiliar seu marido, não é para atrapalhar seu marido. Tem uns que falam o seguinte, far-lhe-ei uma mandadora que lhe seja idônea, que manda pra caramba. Aí então Deus cria a mulher. O homem foi feito de quê? Do barro. E aí o Senhor fez o quê? Soprou o quê? Sopro da vida. E ele se tornou o quê? Alma vivente. Agora olha o versículo, capítulo 22, versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Quer dizer, foi fazer a mulher ter que fazer o cabo dormir, que se deixasse ele acordado, não deixava de jeito nenhum. E este então adormeceu. Senhor, isso aqui, gente, é chamada a primeira anestesia da terra, viu? O Senhor então aplicou anestesia no Adão e ele adormeceu. E tomou uma das suas costelas. E é engraçado, se você fizer as contas do número de costelas que o homem tem, tem um lado que tem menos uma costela que o outro. Até hoje. Por causa desse negócio aqui. E tomou uma das suas costelas, foi lá, arrancou a costela. E colocou o quê? Carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, do homem formou o quê? A mulher. E trouxe para Adão. Por isso é que tem aquele ditado. Isso é osso duro de roer. Por quê? Porque foi feito o quê? Do osso. Da costela. Agora, por que Deus não fez a mulher de um pedaço do cérebro do homem? E por que não fez a mulher, então, por causa de um pedaço do pé? Ele não fez de um pedaço do pé para que ela não fosse pisada pelo homem. E não foi feito da cabeça para não dominar sobre o homem. Mas fez da costela para os dois andar juntos. Quando um homem não entende e pisa numa mulher, ela deixa de ser companheira.
Quando a mulher não entende, quer dominar sobre o homem, ela deixa de ser companheira. Então preste atenção, mulher. Mulher não pode ser feita do pé e nem da cabeça. Tem que ser feita da costela, para andar do lado, para os dois serem parceiros. Quando não desenvolve essa parceria, a mulher quer mandar, a casa cai, não presta, vai ficar sozinho. E se for subjugado, também não presta, vai ficar sozinho. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Ó, costela, do lado. Do lado. Não é acima, nem embaixo. Ainda que tenha um punhado de homens que só conhece uma parte do texto. E eu fico bobo de ver isso. Mulher ser submissa. Ele só sabe falar isso. Mas você não lê a segunda parte, né, meu amigo? Segunda parte, lá do livro de Efésios capítulo 6, quando ele chega para a mulher, ele fala: mulher, sede submissa aos vossos próprios maridos. Aí ele chega no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, ele diz: sede submissa ao vosso próprio marido. Aí ele chega para o marido e fala: marido, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja. E assim como Cristo se entregou pela igreja, assim você deve fazer o mesmo. Ou seja, se o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, a coisa mais fácil para ela é submeter. Porque o cara é extremamente cuidadoso, zeloso e amoroso com ela. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui, a mulher foi feita o quê? Da costela aqui. Pronto, vocês entenderam isso aqui? Vamos para o próximo slide agora. Agora, gente, aqui começa o negócio. Lembra que nós lemos que o homem deveria cultivar e fazer o que mais? Guardar. Ele deveria primeiro cultivar o que lá no Éden? O que vocês acham? Pensa um pouco. Lembre-se que a mulher agora já existia. Ela já estava no Éden. E o Senhor falou em Gênesis 2,15 que o homem deveria cultivar e guardar. Ele deveria cultivar o que em primeiro lugar? O que vocês acham que ele deveria cultivar em primeiro lugar? Vamos ver se alguém tem alguma ideia aqui. Bora lá? Hã? As sementes já estavam plantadas lá. Ele devia cultivar o quê? Bora. Lembre-se, o homem estava sozinho. Aí o Senhor fez o homem adormecer, e ali ele tirou o osso e fez a mulher. Pronto, a mulher estava agora lá no Éden. Pronto, aí vem a pergunta: qual a primeira coisa que o homem deveria cultivar no Éden? Hã? Cultivar a mulher? Ah, até que enfim, nossa, vocês descobriram a forma da Coca-Cola. Ele deveria cultivar um bom relacionamento com a sua esposa. Mas o Adão tinha um serviço a fazer. Deixa eu pegar aqui claramente, aqui, só para pegar o texto certo aqui. Só um instantinho. Gênesis, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Havendo, pois, Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, versículo 19. Coloca lá o versículo 19. Olha o que está escrito aqui, ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra o animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe para Adão, para este ver como se chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então foi Adão que dava o nome para os animais. Então o que acontece? Adão caía no sono, dormia. Quando ele acordava no outro dia, o que ele fazia o dia inteiro? Colocava o nome nos bichos. Sim ou não? Sim, era o trabalho dele. Aí de repente, a Eva está lá. E você sabe como é que funciona a mulher, né? Vocês sabem. Sabe ou não sabe? Se o homem passa o dia inteiro... Aqui, ó. Deixa eu pegar essa cadeira aqui, trazer ela para cá. O pessoal vê. Então tá aqui, o Adãozão aqui. Girafa.
você vai chamar elefante, leão, leoa, rinoceronte, tigre, pantera. Foi colocando os nomes. E a Eva estava onde? Do lado. Na hora que ele ia dar opinião, o que ele falava? Cala a boca. Eu vou colocar os nomes. Eu vou colocar os nomes. Porque ela não aparece dando nome, não. Só ele. E a mulher, então, está lá sentada, inquieta. Quando o homem não envolve a mulher no trabalho dele, nas coisas dele, que cultiva, mulher vai arrumar o que fazer. Isso é certeza que vai. Ou, homens, deixa eu ser clara com você. A Bíblia chegou, falou para Adão, cultiva, ó, guarda e cultiva. Cultiva um relacionamento com a sua esposa. E cultivar envolve a sua esposa na sua vida, nos seus negócios, nas suas coisas, nos seus sonhos, nos seus projetos. Se você envolver, não dá trabalho. Mulher não dá trabalho. E fica tranquilo, porque os dois estão olhando para o mesmo lugar. Mas o Adãozão estava lá colocando o nome nos animais, nos bichos. Ele envolveu a mulher no negócio? Não. De jeito nenhum. Ele não cultivou o relacionamento envolvendo ela nas suas coisas para colocar o nome. E por que ele não deixou a mulher estar ali para colocar o nome? Porque se ele chegasse e falasse olhou para aquele trem grandão e falou assim, o nome disso aqui é girafa. Ela falou assim, girafa é muito feio, é leoa. Mulher gosta da palpite, rapaz do céu. E aí ele falava, mas é girafa. Aí chegou uma hora que ele falou, fica quieta aí, porque senão nós não vamos terminar nunca. Porque mulher muda o nome várias vezes até dar certo. É só você olhar quando vai para comprar roupa. O homem chega assim, olha a calça, gostei, não gostei, gostei. Toma. A mulher pega o vestido, olha, experimenta, põe, tira, põe, tira, põe, tira. E é engraçado, que a mulher é tão engraçado, que ela compra o vestido para ir numa festa. Aí ela põe o vestido, não sei se ficou bonito. Ela vai lá e experimenta outros vestidos velhos para ver se está mais bonito que aquele, para depois decidir que aquele lá está mais bonito. Que esse é o universo feminino. E o Adãozão, quando viu aquele universo ali, ele resolveu colocar o nome sozinho nos bichos. Deixou a mulher fora do negócio. Então, se deixou a mulher fora do negócio, a mulher, ele não cultivava e nem protegia ela. A mulher resolveu dar umas voltas por meio do jardim. Vamos voltar lá agora para os slides. A serpente. Vamos começar agora aí. Quem era a serpente? Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quem era a serpente? Para você entender quem era a serpente, você vai lá em Apocalipse 12, 9. O que está escrito ali, gente? E foi precipitado o quê? O grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama diabo e o quê? Satanás. Então, quando alguém perguntar, você falar o seguinte, a serpente aqui era Satanás, aí se perguntarem para você, como é que você sabe? Você vai lá em Gênesis, em Apocalipse 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás. Ou seja, é em Apocalipse 12, 9 que diz que a serpente era o diabo. Ok? Estamos entendidos até aí? Pronto. Agora vamos voltar lá no coisa ali. A serpente, então, era o próprio diabo. Como é que a serpente age? Ela agiu de três formas. Primeiro, ela viu que Adão não cultivava um bom relacionamento com a mulher. Deixou ela solta. Mulher solta dentro de Salvador, com cartão de crédito, vai para onde? Para o shopping. É ou não é? Quando tem um marido rico, né? Agora, se tem um marido que segura, aí já era. Não tem esse privilégio, né? Então, a serpente age no princípio que, primeiro, que Adão não cultivava. Segundo, que Adão o que? Não guardava. Mas aí, lembre-se que
Satanás perdeu uma batalha lá nos céus. Perdeu a segunda batalha lá no começo, no princípio. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, Satanás chegou e falou o seguinte consigo mesmo: eu perdi a batalha para o Pai, perdi a batalha para o Espírito. Esse homem que foi criado no Éden, porque ele estava no Éden, ele foi colocado no lugar onde ele estava. Ele domina sobre os anjos, ele domina sobre mim, e é a imagem e semelhança de Deus. E foi dado ordem para ele me subjugar e dominar sobre mim. Mas aí Satanás fez um projeto. Qual é o melhor jeito de eu atingir o Pai? Deixa eu tentar o homem que Deus criou a imagem e semelhança dele. Se eu conseguir reverter esse quadro, ou seja, ao invés do homem me subjugar e dominar sobre mim, eu subjugo o homem e domino sobre ele. Mas eu não posso usar a força para subjugar o homem e a mulher. Então ele usa uma estratégia. Qual a estratégia dele para subjugar um homem e uma mulher? Ele usa o princípio da concupiscência. Preste atenção. O maligno, quando ele quer pegar um crente, subjugar o crente e dominar sobre ele, ele usa o mesmo princípio que ele usou com Eva e Adão. O princípio de quê? Da concupiscência. O que vem a ser concupiscência? Desejo exagerado pelo prazer. Isso é o significado de concupiscência. Ele usa então a base, o princípio da concupiscência humana, que é o desejo exagerado por ter prazer. Vou te dar na prática aqui. Uma pessoa se converte. Lá atrás, ele tinha um vício no álcool. E ele é liberto. Mas quando ele está aqui, cresce, o homem de Deus, ungido de Deus, aí então começa a acontecer algumas coisas diferentes na vida desse homem. Imediatamente, Satanás lança o dardo inflamado. Aonde? Na mente, que aciona o quê? A concupiscência, que é o quê? O desejo exagerado pelo prazer. Na mesma hora, Antônia, aquela pessoa que está 5, 10, 15, 20 anos sem beber, ela lembra do gosto da bebida. Volta de novo para a mente e volta para o paladar. Na mesma hora, ele lembra do gosto da cerveja, lembra dela bem geladinha, que desce aqui. Na hora que ele vê uma propaganda assim, ele fica... Lembra na hora. Por quê? Porque, na verdade, ele acionou o princípio da concupiscência, que era o desejo pelo prazer. Então, ele chega e ele bebe por prazer, mas chega uma hora que a vida fica tão atribulada, que ele começa a beber para tentar anestesiar a dor que ele está sentindo. E depois de um certo tempo, ele está totalmente no alcoolismo novamente. E assim vai todas as áreas de prazer. O mesmo indivíduo em relação à droga, em relação ao cigarro, em relação a procurar uma terceira pessoa do lado de fora do casamento. Eva, ela foi testada no princípio da concupiscência. Vamos ver agora aqui, Gênesis de 3, de 1 a 6. Vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta, mais esperta dos animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim
comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem tocareis, para que não morrais. Interessante que quando a gente lê esse texto lá, o Senhor disse para a mulher que ela não poderia, e para o homem não poderia comer. Mas ela acrescenta, você não pode nem comer nem tocar. Então ela aumenta aqui. Pronto. Então para aqui um pouco aqui. Aonde o Adão estava, gente? Colocando o quê? Nome nos animais. Ele guardou a Eva? Não. Ele cultivou um bom relacionamento com a Eva? Não. Como é que a Eva começa então agora aqui a ter um... Porque isso aqui é conversa de amigo, gente. Você viu que Satanás não chegou com rabo, com chifre e tridente. Não. Você olha para você ver aqui a conversa. Olha, isso aqui não tinha intimidade. Chegou ali e falou assim para Eva: ô Eva, é assim que Deus disse? Gente, quando você chega para conversar com uma pessoa estranha, você fala isso para uma pessoa? A gente fala sobre Deus quando? Para uma pessoa? Quando já a conversa começou. Dá até um mínimo de liberdade para isso. E aí então, Eva abre o espaço e dá liberdade e as duas começam a conversar. Tricotando, amiga. É assim que Deus disse, Eva? Não. Deus falou claramente que da árvore que está no jardim, ela vai e joga. De todas as árvores, aí ela fala, não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos nem comer e nem tocar. Agora, até aqui está tudo bem. Agora ela vai começar a mexer com o princípio do prazer. Qual é o princípio do prazer? Como é que é o nome? Hã? Concupiscência. Vamos lá, gente, todo mundo. Como é o nome? O nome é estranho de falar, mas é isso mesmo. Agora olha lá o próximo slide. Vamos lá. Então a serpente disse à mulher: você sabia que você não vai morrer? O que ela está dizendo? Que o Senhor chegou, a Eva falou o seguinte, que se eu comer e tocar, nós vamos morrer. Aí a serpente, então, agora o que ela faz? Ela diz, Deus é mentiroso. Você não vai morrer, não. Ele está mentindo para você. Ou seja, ela estava, agora a serpente, estava desqualificando a fala de Deus, dizendo que ela não morreria. Estava falando que Deus estava mentindo para Eva. Por isso que ela disse, você sabia que se você comer, você não vai morrer? Ou seja, Deus é mentiroso. É isso que ele falou para Eva. Agora vamos ver aqui o princípio aqui da concupiscência. Olha aqui o princípio da concupiscência. Sabe por que Deus não deixa você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? É porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vai abrir os seus olhos. Ó a concupiscência agora. Você vai poder enxergar o que você não enxerga. Você vai poder ver o que você não vê. Olha o princípio aqui, jogando a seta e o dardo inflamado ali dentro. Para ver se dentro da Eva tinha o quê? Concupiscência. Vamos lá. E você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, olha aqui, o prazer aqui, o princípio do prazer da concupiscência. Que tem pessoas que o prazer dela é o quê? É governar, ser grande, dominar. Tem gente que usa o poder que tem para dominar sobre o outro e fazer o bem. E tem outro que tem o princípio para dominar, para fazer o mal. Patrão que faz o mal, líder que faz o mal, pastor que faz o mal ao outro. Mas aqui, ele chegou, você vai ser igual a Deus. E ele diz, então, quando ele chega e fala, certamente você não vai morrer. Mas é porque Deus sabe, Deus está mentindo para você, que você não vai morrer não, Evinha. Mas o problema é que ele sabe
que se você comer, você vai ser igual a ele, na mesma hora. Quer dizer então que eu não vou ser só semelhante a Deus, eu vou ser igual a Deus? Sim. Na mesma hora, a concupiscência veio para fora. Quantas vezes, gente? Eu vi várias vezes isso aqui na igreja, nas igrejas o tempo inteiro. A mulher está toda tranquila no seu casamento. Aí de repente começa uma época difícil, em que ela e o esposo, a conversa está toda atravessada. Eles não se entendem, não falam a mesma língua. Aí, quando chega no trabalho, aparece um daqueles camaradas, colega de trabalho, boa pinta, boa fala, boa conversa. E o marido não está importando com a mulher, porque ela está chorando, porque ela está chateada, está com o semblante caído. Aí o camarada chega lá, oi fulano, o que foi que você está tão triste assim? Não, nada não. Rapaz, você sabe que nós somos amigos, pode contar. Ah não, é porque o caso é o seguinte, as coisas estão difíceis demais lá em casa. O que foi? Ah, eu e o meu marido. O que tem seu marido? Ah, o marido não presta atenção em mim. Na mesma hora ele fala, como ele não presta atenção em você, uma mulher linda dessa? Na mesma hora, aqui dentro, a concupiscência. Ele está falando que eu sou linda. Aí ele acrescenta, você além de ser linda, você é charmosa. Olha, ele disse que eu sou charmosa. E ela fala, como assim? Seus cabelos são maravilhosos. Olha a sua pele, você é mulher linda demais. Ou seja, na mesma hora o dardo inflamado da concupiscência começa a brotar o desejo, ou seja, a necessidade pelo prazer de ouvir aquilo. Aqui não tem conotação sexual não, tem conotação porque ela sentiu bem ouvindo aquelas palavras de um colega que está ali. Aquilo ela se sentiu bem, ou seja, ela sentiu prazer em ouvir aquilo, coisa que ela não ouve do marido tem muito tempo. Passa uns 3 dias, o cara está lá rodeando de novo. Você sabia que hoje você está mais bonito que aquele dia? E aí ele começa a cercar. Ele usa o mesmo princípio da serpente. Ele chega para ela e fala assim, tem marido que não valoriza a mulher que tem não. Aquele marido seu é um tolo, sabia? Ah, se fosse eu. Desse jeito, gente. O mesmo princípio. Porque suscita dentro dela o prazer por ouvir aquelas coisas, mas ele está cercando. Então ela fala a mesma coisa. Aí então o que aconteceu? Agora olha aqui a concupiscência. E vendo a mulher, aí a concupiscência já manifestou, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável. Olha aqui, desejável. O que é concupiscência? Desejo exagerado pelo prazer. Ela viu que era o quê? Desejável. Para dar entendimento. Tomou do seu fruto e o quê? E comeu. Pronto. O fato dela ter comido não era tanto o problema. O problema foi que ela pegou e fez o quê? E deu para o seu marido Adão e ele comeu junto. Porque na hora que ele te visse, e infelizmente, ele também tinha o princípio da concupiscência. Se ele não tivesse, ele diria, você ficou louca, você ficou doida, pega esse negócio, joga no chão, mas eu já comi. Então ajoelha, eu vou orar com você, Deus, perdoa minha mulher, porque ele era a autoridade. Perdoa minha mulher, perdoa meu Deus, perdoa. E Deus tinha perdoado, e aí simplesmente Satanás tinha perdido a batalha ali. Mas não, ele tinha o princípio da concupiscência. Ou seja, o desejo pelo prazer, de ter prazer. E ele pega e come. A partir do momento que ele come, aí a coisa inverte. Qual foi a ordem que o Senhor deu mesmo para o homem quando fez ele? Gênesis 26? Dominar, subjugar e dominar. Gênesis 1, 26 e 28. Gente, e era para o homem dominar sobre o que, gente? Sobre os animais, sobre o gado, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre tudo, sobre toda a terra, toda forma de poder e governo
estaria sobre a tutela do homem, estaria debaixo do poder do homem. Se Eva não tivesse comido, ela teria subjugado a serpente, a Satanás, e governaria e dominaria sobre ele. Mas como ela simplesmente, por causa da concupiscência, ela quebra o princípio, desobedecendo a ordem de Deus, e ela toma do fruto e come, dá para o seu marido, e o seu marido come, sabe o que ela fez? O que Adão fez? Ele pegou Gênesis 1, 26 e 28 e entregou para a serpente. Era para ele subjugar e dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre o gado, sobre os répteis, sobre os animais marinhos e sobre toda a terra, sobre todo o poder. Ele faria isso. Mas quando ele come do fruto, na mesma hora, o poder que ele recebeu de Deus para subjugar e dominar, ele passa para Satanás. Como assim? Coloca aí em Lucas capítulo 4, versículo 1 em diante, e você vai ver quando o que aconteceu lá. Lucas capítulo 4, versículo 1 em diante. Vocês vão entender agora aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. 40 dias foi tentado por quem? Pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado eles, finalmente teve o quê? Fome. Versículo 3. E disse o diabo: se tu és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu, versículo 4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 5. Agora preste atenção agora aqui. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Todos os reinos. Preste atenção. Os reinos, quando ele está falando de reinos, do reino animal das aves, o reino animal peixes, o reino animal répteis, o reino animal elefante, rinoceronte, os animais selvagens, os animais domésticos, porco, vaca, boi, galinha, cavalo, jumento. E aí vem os reinos dos homens, poder, glória e honra. Então escuta aqui, ó. Levando ao alto monte, mostrou ao homem todos os reinos que tem no mundo. Todos, todos. Ele chegou e mostrou tudo. Exatamente como foi dado para Adão lá no Éden. Agora olha o versículo 6 agora. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder sobre todos os animais, o poder dos homens, tudo mais, e toda a sua glória. Porque a mim me foi o que, gente? Foi o que? Leia comigo, foi o que? Quem entregou? Eva e Adão. Esse texto aqui, ó, Lucas 4, 5 e 6, é o complemento de Gênesis 1, Gênesis 3, versículo 6. Quando Adão acaba de comer, ele entrega o poder, ou seja, o domínio de todos os reinos. Aí entra todos os animais, tudo, ele entrega nas mãos do diabo. Entrega tudo na mão do maligno. A partir de agora, tudo que existe na face da terra está nas mãos de Satanás. Tudo. Por quê? Porque o Adão entregou. E nós vamos terminar aqui. São 9 horas em ponto. Nós vamos terminar agora aqui, quando
Adão entrega todos os reinos, répteis, animais marinhos, dos rios, as aves, os animais selvagens, domésticos, o poder dos homens, o dinheiro, a glória, tudo. Satanás entrega, ou seja, Adão entrega juntamente com Eva nas mãos do maligno, e ele diz: e me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Ou seja, a partir de agora, quem tem aliança com o maligno enriquece. Quem tem aliança com o maligno avança rapidinho. Não tem problema na terra. Quem não tem, rala pra caramba para poder avançar. Porque tem que subjugar o maligno para depois dominar sobre eles. Estamos entendidos? Então, a próxima aula, a gente começa no versículo 7, e você vai ver, nós vamos estudar, a partir de agora, a subjugação do homem debaixo da esfera maligna. Você vai ver a quantidade de problemas que nós temos até hoje, que começou lá no Jardim do Éden. E aí nós vamos começar no capítulo 3, versículo 7 em diante, e nós vamos ajustando na próxima quarta-feira. Fechado? Eu espero que você tenha feito um bom proveito, claramente, nessa... É isso mesmo, viu, José Nilson? Desse jeito mesmo. Foi terrível, foi terrível. Adão e a Eva aprontou demais. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus agora. Orem comigo e fala: Senhor Jesus, nesta noite, nós estamos diante do Senhor. Queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E eu digo que esta é a hora de crescer, de avançar, de estar no melhor do Senhor. Fala comigo, ó Deus. Fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode enviar o Pix para nós, ou pegar o envelope para poder dizimar e ofertar. Já estamos chegando no final do mês, é de extrema importância o seu dízimo e a sua oferta, viu, meu irmão, minha irmã? Não deixe de fazer isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, te guarde, te dê a paz. Todos tenham uma boa noite e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus.